Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Graça e paz, tudo bom com você? Nós vamos começar hoje, uma série de estudos falando sobre a palavra de Deus e também sobre, principalmente nesse tópico, nós vamos falar sobre Ezequiel, capítulo de número 28. Antes de eu começar a falar de Ezequiel, capítulo 28, eu gostaria também de começar a falar com você a respeito de algumas coisas na qual a palavra de Deus ela nos mostra e também outros livros que também trazem para mim, para você, algumas informações necessárias. E esse livro aqui, né, chamado Comentário Judaico do Novo Testamento, ele traz algumas informações muito legais a respeito da palavra de Deus. Quatro são, quatro são os modos básicos de interpretação da palavra de Deus. Isso de acordo com esse comentário judaico do Novo Testamento. O primeiro deles, né, que nós podemos chamar, um modo básico de interpretação é chamado Pichá, ou simples. Eu gostaria de ler para você. É o que traz o sentido literal e pleno do texto, mais ou menos o que os acadêmicos modernos chamam de exegese histórico-gramatical, que olha para a gramática da linguagem e as questões históricas como pano de fundo para decidir o que uma passagem significa. Acadêmicos modernos frequentemente usam a exegese histórico-gramatical como sendo o único meio válido de lidar com um texto. Pastores que usam outras abordagens em seus sermões usualmente sentem-se na defensiva sobre isso diante dos acadêmicos, mas os rabinos tinham três outros meios de interpretar as escrituras e a sua validade não deveria ser excluída de imediato, mas relacionada à validade de suas pressuposições implicadas. Ou seja, gente, além de da questão literal, ou seja, da simples informação que está ali no texto, ou aquilo que o próprio texto diz, podemos dizer, literalmente, na sua essência, também existe uma outra situação. Os judeus, os rabinos judeus, eles também tomam para si, né, mais três outros meios de interpretar as escrituras. Note, eu não quero aqui dizer para você que os outros que não usam esses três outros tipos, esses modos, né, básicos de interpretação, estão errados. Mas eu quero dizer que existem, além disso, mais três. Tá bom? Então nós vamos para o segundo. O primeiro, então, nós vimos o modo básico simples, que é o pichá. Né? O segundo é o remes, que significa dica. E olha o que diz aqui. Ele diz o seguinte: remes, ele presentes numa palavra, numa expressão ou em um ou outro elemento no texto. No texto estão dicas sobre uma verdade não estabelecida pelo Pshat. A pressuposição implicada é que Deus pode dar dicas de coisas sobre as quais os escritores da Bíblia não tinham conhecimento. Mais explicado que isso que não pode ser, né? Ou seja, Deus ele dava dicas. Apesar do que está escrito ali, Deus dava algumas outras informações e as pessoas tomavam, né, essa informação e dali faziam a pressuposição do texto, a interpretação, tá bom? Então nós temos também o terceiro modo básico de interpretação. Vou tornar a dizer, como nós vamos tratar de Ezequiel capítulo 28, nós vamos falar, estamos falando a respeito dessas dessas quatro interpretações, tá ok?
A terceira das 4 interpretações é drash ou midrash, que é busca. Olha o que o texto desse livro, o novo comentário, o comentário judaico do Novo Testamento diz. Drash ou midrash significa busca. É uma aplicação alegórica ou homilética de um texto. Isso é uma espécie de exegese. A leitura dos pensamentos de alguém presente no texto, em oposição à exegese que extrai do texto o que ele de fato quer dizer. A pressuposição sugerida é de que as palavras das escrituras podem se tornar legitimamente os grãos para o moinho do intelecto humano, que Deus pode guiar. Aqui eu tenho que passar aqui para outra parte, espera aí, só um minuto. Que Deus pode guiar, né, as verdades não relacionadas diretamente ao texto como um todo. Ou seja, é aquela questão que Deus vai direcionando eu e você para que a gente entenda alguma coisa a mais, né, pela própria revelação da palavra, tá bom? É claro, torna a dizer para você. Existem pastores, existem líderes, existem pessoas que utilizam apenas o primeiro modo, né? Não utilizam o segundo e nem o terceiro modo, né? Utilizam apenas o pshat, ou seja, o simples. Não utilizam o remez, que é dica, e nem o drash e o midrash, que é busca. Mas não quero dizer que esteja errado, né? Ou que esteja totalmente certo. Mas eu estou dizendo que além dessa primeira, que é o pshat, né, que é o simples, existem mais outras 3. E nós vamos para a quarta agora, interpretação básica das escrituras segundo, né, esse comentário judaico do Novo Testamento. O quarto é sod, ou segredo. Olha o que está escrito nesse livro. Um significado místico ou escondido alcançado pela operação de valores numéricos de letras hebraicas, ressaltando formas de soletrar incomuns, transpondo letras e coisas do gênero. Por exemplo, 2 palavras em que os equivalentes numéricos daquelas letras somam a mesma quantidade são boas candidatas a revelar um segredo pelo qual Arthur Koestler, acho que é isso, em seu livro sobre mentes criativas chamou de dissociação de ideias. A pressuposição implicada é de que Deus investe significado nos menores detalhes das escrituras, mesmo em letras individuais, tá bom? Ou seja, um exemplo, gente, é o nome de Deus, né? Yahvé, o tetragrama. Então, a gente não sabe o que significa num todo, né? Ou se sabem o que significa, é até legal se você colocar aí nos comentários depois. Mas, na verdade, Yahvé é o tetragrama, na qual os judeus receberam essa palavra e que eles tinham um cuidado muito grande de falar. Agora, olha só para a gente completar aqui, diz o seguinte, as pressuposições que sublinham remes, drash e sod, né? Obviamente expressam a onipotência de Deus, mas também expressam seu amor pela humanidade, no sentido de que ele escolhe, a partir do seu amor, usar métodos extraordinários para alcançar o coração e a mente das pessoas. Ao mesmo tempo, é fácil ver como se pode também pessoas, né, chegarem a abusar de remes, drash e sod. Essas interpretações loucas que muitas das vezes acontecem. Mas, uma vez que todos permitem e, na verdade, exigem interpretações subjetivas, e isso implica porque acadêmicos que lidam com um modo objetivo hesitam em utilizar esse recurso. Ou seja, por conta disso, essas interpretações, né, remes, drash e sod, ela dá
para uma pessoa fazer uma interpretação devagar, né? Muito, né? Interpretação até às vezes absurdas. Talvez por isso que alguns pregadores, algumas pessoas eles não utilizam essas outras três formas básicas de interpretação da palavra. Esses 4 métodos para trabalhar em texto são lembrados pela palavra hebraica pardes, um acrônimo formado pelas iniciais significa pomar ou jardim. Ok? Então, gente, para começar, o que eu quero dizer para você aqui é que muitas das vezes a revelação da palavra de Deus ela traz algumas coisas que parece que estão que não querem dizer aquilo, mas ao mesmo tempo estão altamente ligadas. Você quer ver um exemplo? Mateus, em Mateus capítulo de número 1, né, quando ele cita algumas passagens e que ele fala a respeito de Jesus, ele coloca, né, uma outra passagem como se tivesse, como ele dizendo, se cumprindo o que foi dito pelo profeta. Deixa eu ler para você aqui. Alguns alegam que Mateus, né, está subutilizando as escrituras, distorcendo o significado daquilo que Oséias escreveu a partir do seu contexto, para aplicar em Yeshua. Essas acusações só são válidas se Mateus está validando com o Pichá, ou seja, com a simples interpretação, pois não existe dúvida de que o Pshad em Oséias 11:2 se aplica à nação de Israel e não a Yoshua. Alguns pensam que Mateus está utilizando a abordagem Drash, fazendo uma Midrash, na qual ele lê o Messias no versículo que fala sobre Israel. Muitos rabinos lançam mão do mesmo procedimento. Os leitores de Mateus não teriam se oposto a isso. Por quê, gente? Porque o livro de Mateus, na verdade, ele foi escrito para os judeus. Então, os judeus já estavam familiarizados com esse tipo de interpretação, entende? Então, a interpretação da palavra de Deus, gente, novamente eu torno a dizer aqui, né? Não estou dizendo que quem só usa modo de interpretação simples está correto e quem não usa apenas o simples está errado. Ou quem usa os outros 3 modos, né, também estão totalmente certo ou que estão totalmente errado. O que eu quero dizer para você é que existem algumas situações na palavra de Deus que a gente precisa de verdadeiramente a interpretação espiritual da parte de Deus. A gente não pode, esquecer que o livro de Apocalipse, ou melhor, a Bíblia em si, mas propriamente no livro de Apocalipse, é um livro de revelação. Mas toda a Bíblia é um livro de revelação. Toda a Bíblia revela Deus para o homem, né? E o amor de Deus para o homem. A plenitude do amor de Deus. E uma frase que eu vi outro dia é a seguinte: Deus é amor, né? Como diz lá em João, nas epístolas de João. Mas eu vou dizer para você que Deus não é amor. Deus, ele é o próprio amor. Ou seja, a essência do amor é Deus, tá bom? Então, olha só, não é porque as pessoas... Então, esse direcionamento que Mateus estava utilizando, os judeus da época já estavam acostumados a utilizar. Os judeus da época já estavam acostumados, então por isso, o que acontecia? Eles utilizavam essa interpretação. Vamos terminar aqui para você entender sobre essa questão de Oséias, né? No entanto, acredito que Mateus não está fazendo uma exegese, mas nos dando uma remes, uma dica de uma verdade profunda. Israel é chamado de filho de Deus, lá, né? Em Êxodo 4:22. E o Messias é apresentado como filho de Deus, alguns versículos antes em Mateus 1:18 a 25. E olha que a gente vai falar sobre Ezequiel 28.
Não tem nada a ver com isso aqui, mas tem tudo a ver para que daqui a pouco, né, na outra parte, nós entendamos o que na verdade quer dizer em Ezequiel, tá bom? Então, refletindo passagens da Tanakh, né, como Isaías 9, de 5 a 6, e também 6 e 7, e Salmo 2, 7 e Provérbio 34. Assim, o filho é equivalente ao filho. O Messias é equivalente com, e é com a nação de Israel. Essa é a verdadeira, profunda e verdade a qual Mateus dá dicas ao chamar a ida de Yeshua do Egito, de cumprimento de Oséias 11:1. Tá bom? Então, gente, o que eu quero dizer tudo isso para você? Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vamos pegar um texto bíblico e aquele texto bíblico, querido, querida, ele vai trazer alguma coisa para nós que não tá dando para interpretar. Não sei se já aconteceu com você, quando você pega um texto e você lê o texto, de repente você passa por texto, você nem observa o que realmente está ali escrito. Mas quando você lê novamente, quando Deus te orienta novamente a ler, né, quando Deus passa novamente para você, para que você leia aquele texto, ou em um outro momento você lê, ou alguém prega naquele texto, aí a sua mente abre. Já viu? Já aconteceu isso com você? Então, acontece comigo também. Sabe o que significa isso? Significa que isso é a revelação de Deus, tá? Das outras duas, ou melhor, das outras três formas de revelação. O que eu quero dizer para você, querido, eu não estou aqui dizendo que quem utiliza apenas a simples revelação está errado. Não quero dizer também que o que utiliza as outras três formas básicas de interpretação, tá? Não revelação, interpretação da palavra está correto? Também não. Eu quero dizer para você que além de uma que é simples, existem também mais três. Vamos relembrar só para gente no outro vídeo, né, nós passarmos já justamente para a questão de que a gente vai estar tratando, que é Ezequiel capítulo 28, tá bom? Então temos 4 tipos de interpretações básicas da palavra de Deus, segundo o comentário judaico do Novo Testamento, tá bom? É esse comentário aqui, tá bom? Então, olha, é bem fininho, tá? Quem gosta de ler, bem fininho, né? Muito bom. E então existem 4. A primeira é o Pishá, que significa simples, é uma simples interpretação, ou seja, é o sentido literal e pleno do texto. Tem a segunda, que é Remes, que significa a dica, que são palavras, expressões ou elemento dentro de um texto que dão dicas sobre uma verdade não estabelecida pela Pichat, ou seja, pela interpretação simples. A terceira é Drash ou Midrash, que significa busca. Já no caso dessa, é uma aplicação alegórica ou homilética de um texto, tá? É uma pressuposição sugerida da palavra, né, em que as escrituras nos podem tornar legitimamente grãos, né, para o moinho do intelecto humano, para a mente do homem, né, interpretar, para a mente do homem também permitir que, sem que traga heresia, né, fazer uma explanação de um texto. E a quarta é Sod, que significa segredo, né, que é um significado escondido, né, que se alcança, né, através de algumas interpretações de letras hebraicas e que os judeus eles colocam isso como também um tipo de revelação, tá bom? Também de revelação e também de forma básica de interpretação das escrituras, tá bom? Então
No próximo vídeo nós vamos tratar exclusivamente a respeito de Ezequiel 28. Eu quero que você veja esse vídeo e compreenda por que eu disse para você a respeito dessas quatro, né, interpretações básicas das Escrituras. Um abraço para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.